Meus irmãos, bom dia, Pai Senhor, manhã de bênçãos para vocês nesse dia, essa sexta-feira. Nossa meditação está em Isaías capítulo 38, versículo de número 1, diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e assim orou ao Senhor, e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias foi um bom rei. Ezequias foi um servo do Senhor, um excelente rei do reino de Judá. A palavra fala que ninguém confiou em Ezequias antes nem após ele. Ninguém confiou em Deus como Ezequias, na verdade. E a vida de Ezequias ela foi uma vida de restauração. Ele restaurou o culto a Deus, o culto esse que tinha sido abolido pelo seu pai Acaz, que tinha sido esquecido. Inclusive, Ezequias é um rompimento de uma linhagem de apostasia, porque o seu pai foi terrível. As atitudes do seu pai foram horríveis assim diante do Senhor, de idolatria, de feitiçaria e desobediência a Deus. Então, Ezequias ele é cometido de uma doença, a palavra fala, a Bíblia não diz o que é, mas uma enfermidade mortal. E via ele o profeta Isaías dando uma sentença dentro daquela doença, daquele período de doença, de enfermidade que ele estava vivendo. E aí a palavra ela diz no versículo 2, que virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Essa atitude de Ezequias mostra uma atitude que deve ser tomada. Uma atitude que você tem que ter com o Senhor, eu tenho que ter. Uma atitude nossa em momentos de crise, em momentos que parecem ser impossíveis. Virar o rosto para a parede mostra um rompimento, ou eu diria a palavra seria de fato um rompimento com o mundo, com as coisas ao redor, com as circunstâncias. Né? Ele se descolou disso tudo, ele se desvinculou e ali ele esqueceu o mundo, ele virou de costas, virou seu rosto para a parede e de costas para as demais coisas. Então, quando nós entramos nesse ambiente, nessa atmosfera, passamos a viver a nossa vida, porque não é só orar, a atitude de orar ela vem depois, e orou o Senhor. Mas esse virou o rosto para a parede mostra esse rompimento, mostra esse total desvínculo com as coisas do mundo, e é um momento onde ele prioriza a sua conexão, a sua comunhão com Deus. E ali ele acessa o altar do Senhor. Ali ele acessa a presença de Deus em busca de um milagre. Ele lembra o Senhor. Ele diz, olha, Senhor, peço-te, lembra-te. Ele lembra a Deus da forma com que ele andou na presença do Senhor, dos caminhos que ele trilhou, da sua vida pregressa com Deus. Olha, ele diz, olha, lembra-te que andei diante de ti com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Então, uma das melhores formas que nós temos de orar ao Senhor é lembrando a Deus das promessas, é lembrando a Deus dos nossos caminhos diante do Senhor, se forem eles bons caminhos, é lembrando a Deus de tudo aquilo que foi a nossa vida com Ele, das palavras que Ele nos deu. Então, e é claro que havia uma urgência por conta da enfermidade dele, por conta do juízo, e ele fala, lembra-te agora. Agora, Ezequias tinha pressa. E ele sabia que a necessidade dele era urgente, por isso que essa oração aqui é mais uma intercessão, ou na verdade um clamor, onde ele clama pedindo ali uma resposta imediata para aquela situação. Ele diz, olha, eu andei com o coração perfeito, andei diante da verdade, diante de ti em verdade, perdão, é assim que diz o texto. Ou seja, ele andou em verdade, nos caminhos do Senhor, se pautando pela palavra de Deus, que essa é a verdade. Coração perfeito, ou seja, o coração dele estava entregue ao Senhor, era inteiro de Deus. Ele fez o que era reto, as atitudes dele foram corretas diante da presença do Senhor. E a palavra fala que ele chorou muitíssimo, ali expressando todo o seu sofrimento, toda a inquietação. Então, essas foram as atitudes de Ezequias para que ele visse o cenário mudar. O profeta Isaías, ele volta, ele vai até ele, e ele ali fala, olha, a tua oração foi ouvida, as tuas lágrimas foram vistas, o Senhor está acrescentando 15 anos de vida para você. Então houve uma mudança na sentença mediante a oração. Então, olha,
eu não conheço a sua vida, não sei qual é o teu problema, não sei qual tipo de crise, de situação você está vivendo. Talvez seja aqueles momentos da nossa vida onde nenhuma palavra parece trazer um certo tipo de alento ou de conforto, porque são dificuldades que vêm assim, são aquelas dificuldades que parecem ser intransponíveis. São aqueles gigantes que parecem que não vão cair, mas o nosso fim se dará através deles. É essa sensação que temos, muitas das vezes, em situações que vivemos. Mas Ezequias estava vivendo isso. Ezequias estava diante disso. Essa situação se apresentou para ele. Mas ele orou ao Senhor. Ele usou a oração, que é o recurso mais poderoso no meio dessas circunstâncias, dessas situações, diante. Ele usou a oração. Ele não deixou a oração para escanteio, como o último recurso. Não, ele usou como o primeiro recurso. A palavra fala, olha, imediatamente quando ele soube da sentença, no versículo 1 do capítulo 38 do livro de Isaías, no versículo 2, então, ou seja, ele ouviu, e qual foi a atitude dele? Então virou Ezequias. Foi imediato. Ele não esperou para poder tentar resolver de alguma outra forma, de alguma outra maneira, não. De imediato ele foi e virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele rompeu com tudo aquilo que seria uma distração, com tudo aquilo que seria um impedimento, com tudo aquilo que seria... Perdão, irmãos, a luz apagou aqui, eu vou só acender aqui rapidamente. Com tudo aquilo que seria algo que impediria ele de receber a sua bênção, né? Ele de receber o seu milagre. Então ele rompeu, ele sabia que se houvesse uma possibilidade de ele ser curado, seria através da intervenção divina. Essa situação que você vive só poderá ser mudada da mesma maneira, mediante uma intervenção divina, mediante uma ação de Deus. Só Deus pode transformar esse cenário. E se você está ouvindo nessa manhã de sexta-feira, nesse feriado, essa palavra, essa mensagem, é um claro sinal de que Deus quer transformar esse cenário. Também de que Ele quer que você utilize as mesmas armas e estratégias que Ezequias utilizou, de maneira simples. Ezequias não entrou em nenhum grande tipo de campanha, de propósito, não, ele só orou. Com sinceridade. Com sinceridade, ele se virou para o Senhor, ele colocou a sua vida diante do altar e ali lembrou do Senhor. Lembrou o Senhor das experiências. Olha, lembra do Senhor. Lembra o Senhor das promessas, das experiências, daquilo que você viveu na presença dEle, daquilo que Ele te falou. E o Senhor vai te resgatar dessa situação. E o Senhor vai mudar esse cenário. É claro que assim, o texto, né, pode parecer, lembra-te agora, como se Deus se esquecesse. Não. Deus não se esquece. Por isso mesmo. Ezequias só estava trazendo a memória e falando assim, olha o que aconteceu. Olha as experiências que eu tive na tua presença, como eu andei, a minha fidelidade. Olha o que o Senhor disse e olha o que está acontecendo. Ele só fez uma comparação. Ele só usou o passado para mostrar que aquele não deveria ser o futuro dele, a morte, a ruína, a destruição. Então faça da mesma maneira, tá bom, minha irmã, meu irmão? Deus ele vai te direcionar. Deus irá te dar graça sobre toda essa questão. E assim como ele mudou a sentença de destruição que havia sobre a vida de Ezequias, ele mudará a sentença de destruição que há sobre, eu não sei qual área da sua vida, mas sobre talvez a sua família, talvez as suas finanças, a sua saúde. Deus vai reverter. Que Deus te abençoe nesse dia. A paz do Senhor.